Olá família, tudo bem com vocês? Vamos chegando, sou Leandro Gonçalves, estou muito feliz de hoje nós estarmos abrindo oficialmente o nosso tão sonhado podcast, com um título assim que está queimando no meu coração, Para Tudo Prosperar. Eu creio que o desejo de Deus é que todos nós sejamos prósperos, e a prosperidade ela vai além da questão de ser rico, financeiramente. Então eu creio que envolve outras questões, outros valores. Então nós vamos estar aqui abordando esse tema de como realmente ter uma vida próspera. E a vibe do nosso podcast vai ser assim, muito otimista, de crescimento, de sucesso. A própria palavra prosperar, ela fala de evolução, realização e expansão. Então nós queremos realmente que esse tema caia no coração dos nossos ouvintes. Você que está nos recebendo aí no seu laptop, no seu smartphone, você seja muito bem-vindo. Chama aí toda a sua família. Já começa aí, curtir aí, compartilhar. Inscreva no nosso canal. Dê um like maravilhoso, que nós precisamos. E também no sininho para você receber as notificações assim que a gente postar cada novo episódio. E eu quero apresentar a minha companheira, minha parceira de vida, que é a Hélida Cristina. Ela que é a morena mais bonita do Goiás. Então, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Realmente é um sonho que a gente está realizando. E a gente quer compartilhar com vocês os assuntos do nosso dia a dia. A gente quer falar sobre crescimento pessoal, sobre arquitetura, sobre mercado imobiliário, saúde, bem-estar, enfim, todas aquelas áreas que a gente já atua, no nosso dia a dia e que a gente gostaria de compartilhar com vocês, para vocês terem a oportunidade de saber também muito mais desses assuntos, com os nossos convidados, com a nossa experiência. Então, a gente convida vocês para estar com a gente a partir de agora. Então, nós somos casados há mais de 25 anos, Temos uma parceria de vida. A Hélida é uma excelente esposa, uma excelente mãe. É também arquiteta, urbanista, design de interiores. E vai ter muito aqui para acrescentar, vai fazer o contraponto comigo aqui, com os nossos convidados. E nós vamos ter, sim, conteúdos muito relevantes, Convidados muito especiais. E nós vamos falar muito sobre esses temas que a Hélida acabou de citá-los. Então, assim, fica ligado que nós vamos trabalhar muito essa questão do desenvolvimento pessoal e nós vamos aprender muito juntos. Então, hoje nós estamos recebendo um convidado especial, um amigo de longa data, um homem realmente muito próspero em todas as áreas da sua vida. A gente acompanha ele, a família, e realmente é um referencial para nós. Eu estou recebendo aqui o bispo Thomas Walker, que é americano. Vou ler um pouquinho daqui da biografia dele. Reconhecido por inspirar empresários e alinhar suas atividades ao reino de Deus. Ele que iniciou um negócio em Nova York, transformando sua startup em um grupo de operações multimilionárias no setor de gerenciamento de projetos e serviços, para as redes de varejo, como Starbucks, Walmart, TJ Maxx, Disney e outras. Essa transição do ministério da igreja para o empresarial trouxe uma nova visão: utilizar negócios como meio de cumprir os propósitos divinos. Thomas fundou a Kingdom Enterprise Network, KEN, com o objetivo de conectar pessoas ao chamado de Deus, ajudando-as a usar seus talentos e habilidades para impactar o mundo. Casado há mais de 40 anos com Evandra, com quem tem 3 filhos, 2 netos, ele vive em Nova Jersey e juntos eles ministram usando seus negócios como uma extensão do reino de Deus. Então nós estamos recebendo o nosso querido Thomas Walker. Fique à vontade, Você está em casa, como sempre, o microfone todo seu. É um prazer estar aqui, uma alegria. Quero cumprimentar todos que estão nos ouvindo. É com muita alegria que eu faço parte desse início do podcast, que eu creio que vai ser uma bênção. Eu quero
Estou com muita antecipação de ouvir vocês falando de arquitetura, interior design, do imobiliário. Eu creio que vocês têm uma riqueza tremenda para poder contribuir, pessoas vão aprender e qualidade de vida, como a Elida disse anteriormente, né? Qualidade de vida em todas as áreas. Então é com muita alegria que estamos com vocês aqui hoje. Primeira pergunta, bispo. Conta para nós como foi a sua vinda, né, para o Brasil. Né, a gente sabe bastante aí da história, mas sempre acho que é uma história muito grande, né? Conta aí para nós como que é ser filho de pais missionários que vieram dos Estados Unidos para cá com esses irmãos, essa criançada pequena. Como é que foi? Então, eu sou o filho mais novo de 6 irmãos e nós somos filhos de John e Ruth Walker. E então nós realmente viemos para o Brasil de uma forma não é da maneira como muitos outros missionários vieram. Meu pai é de várias gerações de San Francisco, Califórnia, também conhecido como the Bay Area. Cresceu numa família de classe média, realmente uma família com integridade, mas não conheciam a Jesus com experiência de vida, como experiência de salvação. E então ele encontra com Jesus de uma forma singular, já adulto, e ele encontra com minha mãe, ela conhece Jesus também, e eles dois fazem uma aliança de criar uma família segundo o padrão de Deus. É uma história tremenda. E eu digo isso porque esta foi a grande motivação que trouxe eles para o Brasil. O meu pai, com aquele desejo de servir a Deus, ele sentiu um chamado para vir para o Brasil. Isso é uma história em si. E este chamado casou ou veio a contribuir com o desejo de criar os filhos em um lugar onde eles teriam um desafio, um lugar onde eles poderiam fazer diferença, onde não seríamos mais uma família buscando uma carreira normal ou buscando uma vida de conforto, mas realmente termos uma vida que poderia fazer uma diferença. Então, com este chamado, meu pai sai dos Estados Unidos em 1964. Então, fizeram agora aí 51 anos, né, só, né? dessa história, se a minha matemática estiver correta, né? De 64 para 2024 25. são 61 anos, não? 61 anos. São 61 anos que nós viemos para o Brasil. E nós estabelecemos aqui no Brasil, tivemos que vir, nós fomos apoiados por um grupo de missionários da Asa de Socorro. Não éramos financiados por nenhum grupo, nós viemos realmente com poucos recursos e então nós chegamos no Brasil numa cidade pequena chamada Lagoa Santa, que é perto de Belo Horizonte, hoje faz parte da grande então Belo não Horizonte. veio para Goiás de primeira mão, para Não viemos para Goiás de primeira mão. A visão do centro do Brasil, eu creio que não sabíamos o que era Goiás. Meu pai tinha uma visão de ir para o centro do Brasil. Sim. Ele tinha uma inspiração do Juscelino Kubitschek, que estabeleceu Brasília no centro do Brasil para desenvolver o país. Porque se o capital continuasse em Rio de Janeiro, não desenvolveria o país. Então foi realmente uma visão bem ousada e meu pai veio com esta visão, mas o grupo que nos deu apoio conseguiu a gente viver ali, morar ali por 4 anos, aprendendo a língua. Um dos nossos vizinhos nos ensinou a plantar verduras. Eu digo nós, eu tinha 4 anos de idade, mas eles aprenderam, meus irmãos mais velhos, e eles passaram esse conhecimento. Todos nós passamos pela escola da agricultura. Todos nós, filhos, aprendemos a trabalhar com a agricultura, a desenvolver a terra, as plantas, e isso foi muito importante. Para você foi fácil aprender nossa língua? Eu confesso que eu não lembro. Criança, eu né? lembro. É o mais novo? Eu sou mais novo, eu tinha sim. 4 anos. Então foi muito mais Então, fácil. Né? meu pai tinha uma regra. Em casa se fala inglês, na rua pode falar português. Então
eu lembro dos meus irmãos, eu tenho essa lembrança de meus irmãos chegando, falando, e eu não entendendo o que eles estavam dizendo. Mas o fato de aprender, a gente não tem essa memória, né? Foi uma coisa natural. Espontâneo. Aham. Mas então, depois de perto de Belo Horizonte, Lagoa Santa ali, então nós viemos, é uma outra história, o que nos levou a escolher Rubiataba, e meu pai não tinha ideia de que seria tão longe de Brasília. Mas nós nos estabelecemos então em Rubiataba, e ali começou a igreja, começou todo o trabalho, e nós vivemos uma vida de prosperidade. Prosperidade sem muito dinheiro. Na simplicidade. Na simplicidade. Mas não faltou nada. Meu pai nos ensinou a ser extremamente grato por tudo que nós tínhamos. A fartura de frutas, a fartura de alimento, tudo que a gente tinha, amigos, enfim, prosperidade não é medido em valores financeiros. É realmente muito importante este fator. Mas isso é a nossa história que nos trouxe para o interior de Goiás. Mas assim, sempre me deixou muito intrigado, né? A saga da família Walker, né? Essa questão desse chamado tão forte do seu pai e sua mãe sair com essa meninada dos Estados Unidos para cá. A gente vê o contrário, né? A vontade dos brasileiros de irem para os Estados Unidos. Isso foi devido à cultura americana de missionários? Então, o que o senhor me sim, diz? essa geração e a geração anterior foi uma geração que enviou missionários para o mundo inteiro. Então, muitos Maravilha. missionários dos Estados Unidos vieram para o Brasil, para a África, para a Ásia. A Inglaterra enviou muitos missionários. É uma herança, é um legado, que quando você realmente entende o reino de Deus, quando você entende o Evangelho, você não pode ficar com isso para você. Você tem que dar esse dom para os outros. Mas eu vejo uma coisa acontecendo, Leandro. Hoje nós vemos que Deus está levantando o Brasil como grande celeiro de missionários para o mundo inteiro. E isso é muito importante. E há uma diferença que eu vejo que está acontecendo em nossos dias. Porque a geração do meu pai era uma geração que carregou um evangelho mais focado na salvação. A pregação do evangelho que salva e que nos livra do inferno e que nos dá a entrada para a eternidade com Jesus no céu. Mas hoje nós percebemos que este evangelho é falho. Este evangelho é só metade da história. A verdade é que o evangelho do reino de Deus nos leva a ser agentes de transformação nas esferas de influência onde ele nos planta. Deus não cria Adão para ir para o céu. Deus criou Adão para cuidar do jardim do Éden. Então, este propósito é algo que nós entendemos que é um evangelho que hoje Deus está levantando no Brasil com este fogo, com este mover de Deus, mas com este entendimento que Deus está restaurando a nossa mentalidade para sermos um povo que expressa a sabedoria de Deus através do nosso trabalho. Maravilha. Só fechando essa questão, então, da história, eu acredito que os pais, né, seus pais, foram, assim, instrumentos muito fortes na evangelização de Goiás. Podemos dizer assim? A família de vocês? Eu creio que eles foram um dos instrumentos, mas o meu pai terminou, quando se resume a vida do meu pai, ele teve um impacto muito maior na mudança da mentalidade da igreja do que na pregação do evangelho. Nós pregamos o evangelho onde nós estávamos, levantamos a igreja em Rubiataba e tem muitos missionários da mesma época em vários lugares fazendo o trabalho. Mas eu creio que o ministério do meu pai sempre foi voltado para desenvolver a igreja, para levar a igreja a ter propósito e para desenvolver lideranças que hoje são responsáveis por igrejas que, podemos dizer, estão alcançando, através da evangelização, o país inteiro e agora o mundo todo. Então, acho que cada um de nós, ao sermos fiéis naquilo que Deus nos chamou para ser, nós vamos ter frutos que vai produzir outros frutos, e isso é difícil de ver até onde isso vai, porque muitas vezes nem sabemos
todos os efeitos daquilo que nós fazemos. As sementes são plantadas, né? Mas a gente não sabe onde elas vão É germinar, verdade. onde elas vão Só chegar, né? sabemos que a colheita é farta. E assim, conta pra gente um pouquinho essa transição do Thomas Walker missionário, né, pastor, para o Thomas Walker empresário. A gente sabe que teve muitos dilemas, que, né, que não foi uma mudança fácil. O senhor teve, né, de sair da zona de conforto e assim, a gente sabe que foi gerado ali com um pouco de dor, né? Forjado essa mudança. Conta um pouquinho pra gente. Então, como se subentende, um filho de missionário, ele vai crescer com essa vida de pregar o evangelho. Eu fui treinado na palavra, treinado para ser um ministro da palavra. Eu cresci realmente dentro da igreja, fazendo a obra da igreja, pastoreando, levantando igrejas, levantando líderes. E em 2000, eu fui convidado a cuidar das igrejas nos Estados Unidos e ajudar com a ponte entre a cultura brasileira e a cultura americana. E realmente foi um chamado de Deus. Eu tive dificuldade de aceitar o convite, porque eu me via como um missionário ao Brasil. Deus veio e me encontrou e disse: eu estou te chamando não para um país, mas para uma geração. E nós fomos para os Estados Unidos e ali começamos a trabalhar novamente com a igreja, plantando igrejas, levantando líderes e tudo isso que é fruto de um ministério eclesiástico. Mas vale a pena dizer a carência dos brasileiros, né, que vão para os Estados Unidos, a necessidade de serem cuidados, né, espiritualmente, emocionalmente. E realmente assim, há um verdadeiro choque cultural. Sim. Quando você chega num país diferente, a solidão. Muitas vezes as igrejas de brasileiros nos Estados Unidos se torna sua família estendida. Então tudo isso realmente foi algo que Deus usou a nossa vida para trabalhar muito isso. Mas em 2000, Deus estava já me empurrando numa direção diferente, mas eu tive bastante resistência para ir nessa direção, mas como sempre, Deus sempre ganha. Deus sempre ganha. E nós fomos, então, transicionados para Nova York. Na época eu morava na região de Boston. Eu já havia trabalhado em Atlanta, já havia trabalhado então em Boston, e agora Deus me leva para Nova York. Eu imaginando que era para levantar uma igreja em Nova York. E é o que nós fizemos. Mas chegou mais ou menos 2014, e aí já há uns 7 anos trabalhando em Nova York, nós pedimos que enviasse um pastor, porque Deus me deu a oportunidade, assim que eu cheguei em Nova York, a começarmos uma empresa em Nova York. E aí levando igreja e empresa, a atenção, tudo isso começou a demandar muito. Mas o que eu vejo, que se eu tivesse uma mentalidade diferente naquela época, eu teria conciliado muito melhor as coisas. Mas realmente essa divisão entre ministério da igreja é o ministério de Deus. Sim. E o trabalho é necessário para a sobrevivência. E não conectamos essas coisas. Eu sabia na teoria. Existem muitos livros sobre Marketplace Ministry que eu participei, que eu li, que eu olhei, mas não respondiam às respostas que eu estava buscando. Então, como você disse, Hélida, foi um período de sofrimento, de solidão, de realmente tentar entender por que Deus havia me tirado de um lugar aparente de muita frutificação, me colocou num lugar de realmente ter que cavar poços, descobrir uma água, de realmente entender. Mas nesse período, essas dificuldades mudou a minha cabeça. No meio do problema, você não percebe que Deus está falando com você. Muitas vezes você tem perguntas e você não ouve as respostas. E no meio desse processo, Deus está falando como nunca antes. É depois que você passa, que você olha para trás, você vê, uau! E eu achando que era circunstâncias, era Deus. Deus falando, Deus movendo, Deus empurrando, Deus moldando.
não tem uma descrição melhor do que o barro nas mãos do oleiro. Ele, Tem que ser ele moldado. lembra que ele fala que ele quebra o vaso e depois faz de novo. Só que ele aproveita, tudo é aproveitado. Tudo que aconteceu antes na minha Mas vida. o vaso sofre. Mas olha, A dor, o sofrimento sim, vem, Leandro, da nossa resistência. muitas vezes sim. Quando a dureza. você se alinha com Deus, você e se entrega, as coisas andam e você não tem. O problema é o quebrar. É o quebrar que dói, não é o fazer. E quando você permite que Deus, aí você fica maleável. É a nossa dureza que faz com que tem que ser quebrado. É o orgulho, né? É o orgulho. É aquela coisa de depender, É. né? Tipo assim, a gente tem muita... Eu falo muito isso, às vezes até pro meu filho. A gente quer resolver tudo na força do braço. Sim. Na nossa capacidade, na nossa inteligência. E aí, quando a gente vê que a gente não tem controle, que não dá para fazer nada... Naquele momento, né, que você descobriu, tipo assim, eu tô no mundo dos negócios, mas a teoria não tá me servindo. Exato. Nesse momento aí é a hora que a crise, né, que vem, Senhor, agora é o Senhor, eu não tenho mais para onde recorrer, né? É verdade. Então, Elida, quero dizer isso para cada pessoa que está ouvindo e assistindo esse podcast, né? Quanto mais rápido você se alinha com Deus, quanto mais rápido você permite Deus pegar aquilo, tudo que nós temos, sempre fica com as mãos abertas. Ele vai pegar aquilo e ele vai confirmar, ele vai mudar. Tem coisas que são para uma estação, tem coisas que são para outra estação, tem coisas que começam, outro vai terminar, eu semeio, o outro rega. Tem coisas que nós vamos levar a completar, vamos pegar algo que alguém começou e nós vamos dar seguimento. Quando se alinha com Deus, o processo se torna mais fácil. Mas é claro que nós vivemos em vasos, nesses vasos de barro, nós estamos com a natureza. Esta natureza, ela vai sofrer. Sim. Mas a nova natureza, ela vai prosperar. E quando nós alimentamos isso, nós vamos viver a alegria do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Eu queria deixar aqui, nesse assunto de transição, que a coisa mais importante é nós entendermos que nós temos um chamado, um ministério, uma coisa só. Deus não nos chamou para ter uma variedade de propósitos. Ele nos chama para sermos seus servos, seus filhos, naquilo que Ele colocou em nossas mãos. Quando você está no seu lazer, você está servindo ao Senhor. Quando você está na sua casa com a sua família, você está fazendo a obra de Deus. Quando você está pregando de um púlpito, você está fazendo a obra de Deus. Quando você está resolvendo equações de matemática, você está fazendo a obra de Deus. Quando você está estudando na faculdade, você está sendo adestrado para fazer a obra de Deus. Empresariando. O que for, trabalhando com dinheiro, todas essas coisas entregues na mão dele, você se torna um ser inteiro servindo o propósito de Deus. Quando nós entendemos isto, essa transição, ela acontece. Durante esse período de transição, uma das palestrantes dessa conferência, Cristina Rocha, ela liberou uma profecia sobre a minha vida. Eu estava no meio do vale e ela disse: Thomas, você tem um legado de conhecimento da palavra, de ministério à igreja, que poucas pessoas no mundo empresarial têm. Você agora está aprendendo a realidade do mundo empreendedor e empresarial. Deus vai usar sua vida para ser uma ponte entre o ministério eclesiástico e o ministério do mercado de trabalho. E este é o chamado que produziu Kingdom Enterprise Network. Bispo, me fala um pouquinho sobre a sua empresa americana Action, que ela é dentro do mercado da construção, que é a nossa área também, né? Tem alguma conexão com tudo isso? Sim.
A Action Corporations é um grupo de empresas que trabalham, como você disse anteriormente, lendo da biografia, nós somos gerenciador de projetos, desde manutenção, limpeza comercial, mobiliário comercial, tanto a fabricação como a instalação. Nós também fazemos toda a montagem de lojas, nós gerenciamos esses projetos e também fazemos toda a construção. Nós pegamos uma loja, que dos Estados Unidos chama White Box, que é uma caixa branca, que seriam só as paredes, e nós construímos uma loja dentro daquilo, com toda a parte mecânica, de encanamento, de eletricidade, de mobiliário e todas as coisas. Então, Deus nos deu esta empresa. Esta empresa começou em Nova York em 2007. Nós lutamos muito, ela foi crescendo, a dificuldade sempre de poder realmente atender a demanda de capital, de giro e tudo isso. Conversei com muitos consultores empresariais e nenhum deles tinha uma resposta àquilo que eu estava buscando. A gente vê muito no mundo hoje inúmeros coaches e consultores e eu não estou falando mal daqueles que realmente estão fazendo uma ótima obra, mas tem muitos que vão por este caminho e nunca tiveram que eles mesmos fazer alguma coisa. Pôr a mão na massa. E pôr a mão na massa e ser relevante a pessoas como eu tinha necessidade nessa época. Mas eu encontrei, durante esse percurso, o Arnaldo Marion, que se tornou, hoje ele é sócio, hoje ele é cofundador do CAN, e realmente é uma pessoa que na primeira ligação, eu liguei para ele para conversar um pouco, e essa ligação durou 1h30. E nessa ligação já falamos de estratégia, porque tudo que eu falava, o Arnaldo sentia que era a resposta que ele estava procurando. Tudo que eu falava que eu estava fazendo, meu sonho, minha visão, era como se ele havia realmente até passado por um período de jejum e oração, buscando uma direção de Deus. Entre vocês muito forte. Foi, e tudo que eu falava, ele tinha uma resposta com estratégia. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e aquilo casou. Então Deus realmente trouxe essa conexão. Alinhada. Hoje, a Action está em quase 30 estados dos Estados Unidos. Nós temos equipes trabalhando em quase 30 estados dos Estados Unidos. Há momentos que tem mais, tem menos. Mas essa companhia, ela se tornou a base. Eu vou contar um pouco mais sobre isso, sobre como o CAN começa e qual foi a base. Mas a empresa tem tudo a ver. Porque o que eu descobri nesses anos de deserto e dificuldade, e ao ler os livros sobre mercado de trabalho, essas coisas, é que nós temos vários conceitos tradicionais do que é empreendedorismo cristão. São válidos, importantes e fizeram uma grande obra. Temos a Donep. Sim. A Donep, ela parte de um princípio de que muitos empresários, eles não vão nunca pisar numa igreja. Mas se nós formos até onde eles estão, empresários como eles, e realmente falarmos a linguagem deles, nós vamos poder alcançá-los para Jesus de uma forma que a igreja tradicionalmente não alcançaria. A Donep fez isso de uma forma maravilhosa e está fazendo isso. Um outro conceito tradicional de empreendedorismo do cristão é o que se chama BAM, Business as a Mission, ou negócios como uma missão, que é uma evolução tremenda do evangelho, porque muitos países hoje não aceitam missionários. Então, se a pessoa for como engenheiro, ou como um professor, ou como um comerciante, ele tem entrada, né, para entrar naquele país, e assim ele pode falar de Jesus, comunicar Jesus, mas até mesmo usando a sua empresa. E também facilita porque já alivia as finanças, que muitas vezes teriam que estar sustentando ele em um país assim. Mas o que Deus fez conosco no CAN, através da Action,
que Deus moldou dentro de mim, que eu levei anos para entender, é que Ele quer algo mais. É como colocar pedra sobre pedra. Então, essas pedras estabelecidas pela DONEP, pela BAM, por outras entidades, C12, Lead Like Jesus, são coisas tremendas que Deus está fazendo. Mas Ken é uma outra pedra que Deus está colocando nisso. E o que nós descobrimos, que Deus quer nos levar além de business as a mission, para sermos business is the mission. Onde os negócios não como uma missão, mas os negócios são a missão. Onde o negócio e a maneira como eu trabalho, e o porquê que eu trabalho, e da forma que eu expresso a criatividade de Deus nos meus negócios, se torna a minha pregação de evangelho, se pode dizer. Então, é o nosso segundo fundamento do Ken, que é nós não alcançamos as pessoas com nossa mensagem, e sim com a nossa vida. Bispo, então dentro dessa metanoia, essa mudança de visão que você viveu, de não só atuar como líder eclesiástico, mas também agora no mundo empresarial. Aí nasce o Ken. Como se deu o surgimento desse ministério? Então, nessa conexão com o Arnaldo, Deus começou a realmente trazer, a levar a empresa a um novo nível, e nós começamos a entender o que Deus estava fazendo conosco. E quando eu comecei a compartilhar isso, eu compartilhei com vocês aqui em uma viagem aqui para Goiânia. Eu lembro de um café da manhã ali com o Jota, pastor Ronaldo estava na casa do Jota, Josias Braga, e nós estávamos falando do que Deus estava falando comigo. Eu não tinha nenhuma intenção de começar um ministério. Eu estava apenas conversando. Mas eu lembro da sede, do querer mais, puxa, é isso que nós estamos passando. O que você passou é o que a gente está passando. Me conta mais. E isso, e aquilo. Quando eu voltei para os Estados Unidos, eu estou indo da minha casa para o meu trabalho, é mais ou menos 1h10, 1h15 de percurso, né? E eu lembro, era abril de 2022. Abril de 2022. Deus veio naquele momento e Ele me deu o blueprint. Ele me deu tudo. Ele falou, Thomas, você vai começar um odre novo, que eu vou derramar um vinho novo. E você vai fazer assim. Eu comecei a querer, mas eu já tinha aprendido. Não reluta com Deus. É a minha mudança para Nova York, minha mudança da igreja para empresário. Tudo isso eu já tinha aprendido, e eu comecei a ouvir. Veio o nome Kingdom Enterprise Network, veio os pilares do que seriam, veio todas essas propósitos que Deus começou a falar, isso que você vai fazer, e assim que você vai trabalhar isso, até mesmo as salas de oração para empresários. Então ali nasceu o Ken. Naquele momento, eu peguei o telefone, conversei com o Arnaldo, ele entusiasmado, algumas coisas que ele havia compartilhado antes comigo, ele falou, nós podemos colocar isso dentro do ministério, e assim nasceu o Kingdom Enterprise Network, o Ken. Então, bispo, e assim, a visão do Ken, ela nos impactou, né? A gente participou desse momento de nascimento, né? Vamos dizer assim, da concepção do Ken. Vocês fizeram parte do nascimento. Isso, a gente, né? É a sede, né? Sim. Quando você compartilhou com a gente, a sede brotou assim. E a gente ficou muito impactado. E assim, a gente queria que o senhor falasse um pouco do propósito do Ken, de como ele funciona realmente. Porque assim, é uma visão tão disruptiva, é algo assim que tira a gente daquela visão das quatro paredes que a gente foi criado desde sempre, né? Então, assim, acaba tirando a gente da zona de conforto. Gera alguns conflitos, né? Algumas de crenças mesmo, de preconceitos que a gente tinha. Então, assim, eu acho importante o senhor falar um pouquinho disso, porque assim, a gente se apaixonou logo de cara, a gente percebeu, gente, era isso que estava faltando, parece que era algo que nosso coração também tinha sede. Sim. Então, fala um pouquinho para a gente mais sobre... Então, Elida, o Ken, ele nasceu
dessa sede que eu percebi nas pessoas de poderem ter essas respostas que Deus me deu durante essa trajetória. Essas respostas, elas falam muito, por exemplo, de ter propósito. Que muitas vezes nós sabemos que precisamos trabalhar, ter empresa para sobreviver. Mas quando eu comecei a realmente me aprofundar em Deus e entender o que Deus estava fazendo, eu descobri que o empresário, o empreendedor, ele não é chamado para sobreviver. E até mesmo no processo de sobrevivência, quando há um propósito maior do que a sobrevivência, ela te motiva. Ela te leva a dizer: hoje eu estou sacrificando, hoje eu estou passando, hoje eu estou fazendo o suficiente, mas estamos plantando uma base que eu sei que vai produzir. E outra parte disto é que quando você planta para a sua sobrevivência, como você planta, com quem você planta, por que você planta, como que você obtém os resultados, já é a mensagem de Deus, já é influência, você já está influenciando. Você está influenciando quem trabalha com você, você influencia as pessoas para quem você está trabalhando, você influencia sua família. Tudo isso muda completamente de dimensão quando existe um propósito. Então, o CAN é um ministério para inspirar, ativar e adestrar pessoas a poderem viver o chamado e o ministério através daquilo que Deus já te plantou na sua empresa, na sua carreira, no seu lugar de influência, aonde você está. Ajudar você a ver o propósito de Deus que leva você ao jardim do Éden. Quando Deus cria o homem, ele não cria o homem para sobreviver. Ele cria o homem e já dá uma ordem: frutifica, multiplica, enche a terra, sujeitai e dominai. E a consequência disso, o homem começa a cultivar o jardim do Éden. A consequência disso, ele coloca nome nos animais. A consequência disso, ele percebe uma necessidade, que ele encontra os animais e não encontra uma companheira. Você percebe? Tudo está girando em torno daquilo para o qual nós fomos criados e plantados. O CAN é um ministério que não é uma igreja, não substitui a igreja, mas é um recurso para a igreja. Deus tem nos chamado para nos alinhar com Ele e uns com os outros. Nossos parceiros são líderes apostólicos, são pastores, são homens e mulheres de Deus que têm um peso pela igreja, peso por almas, que muitas vezes não entendem toda a dimensão que pode ser desenvolvido no seu núcleo de empresários e empreendedores por falta de uma visão, por falta de recurso, por falta de material, de conteúdo, e o CAN traz isso. Quando nós começamos a trabalhar, nós começamos a nos alinhar. Hoje eu estou alinhado com centenas de pessoas que estão fazendo a mesma coisa, que estão complementando, eu estou complementando eles me complementando, todos esses recursos para colocar à disposição da igreja, porque o canal de Deus para fazer qualquer coisa na terra é através da igreja. Sim, bispo. E assim, uma pergunta aqui que me veio. Uma forma prática, dentro da visão do CAN, como que esse empresário que está assim, emergido dentro da visão do CAN, ele trata os seus colaboradores? Então, neste momento que você está me perguntando sobre a natureza, o que acontece, por exemplo, com o seu relacionamento, eu quero deixar aí um convite maravilhoso, que é o convite para a nossa conferência, que vai ser dia 21 e 22 agora, semana que vem, sexta e sábado, o Upside Down, de ponta cabeça, uma revolução, né? Da economia do reino. Então, aqui, Leandro, é que nós vamos explorar
E este é um dos papéis que o Ministério Ken faz. Ele vai despertá-lo a uma realidade diferente, a um propósito diferente e uma maneira diferente de fazer as coisas. Então, mas voltando na pergunta aqui, esse empresário, dentro dessa visão, ele tem um tratamento, ele trata esse colaborador diferente do que a gente vê no mercado tradicional. Mas para que eu possa responder esta pergunta, Sim. eu tenho que estabelecer uma base. Sim, A base do empreendedorismo do reino de Deus começa com o primeiro fundamento do Ken. O primeiro fundamento do Ken é que nós não chamamos Deus para a nossa empresa. Ele é que nos chama para a empresa dele. Este é o alicerce. Com este alicerce, nós estabelecemos que eu não sou dono. E eu ainda vou mais. Tem pessoas que falam, Deus é o meu sócio. E eu quero te dizer, não. Deus é o dono de tudo. Mas Ele te convida para ser mordomo, para ser participante, para ser parceiro. Na realidade, Ele está te convidando. Nós muitas vezes pensamos, eu convidei Deus para ser o meu sócio. Não. Você, quando você realmente entrega-se a Jesus, você, dono da empresa, morre. E você vai nascer de novo, agora, uma pessoa, um servo nas mãos do oleiro. muda tudo. Muda tudo. Com esse entendimento, olha o que acontece. Você não contrata pessoas para trabalhar, para cumprir o seu propósito. Você não convida pessoas para ser seus empregados, para te ajudar a realizar a sua vontade. Você ganhar dinheiro para comprar sua casa de praia, para você trocar de carro todo ano. Não que essas coisas você não vai poder fazer. Mas o empregado não existe para este propósito. Sua empresa não existe para este propósito. A empresa é dele. Você é plantado naquela empresa para administrar para ele e com ele, em comunhão com ele, como Deus andava no cair da tarde com Adão. Ali havia comunhão, o alinhamento. Tanto é que quando Adão esconde, Deus vem e fala, Adão, Adão, onde estás? Este é o momento do nosso alinhamento. Você vai, nós vamos conversar. Então, quando eu entendo isso, eu vou entender que dinheiro, eu não trabalho para o dinheiro. O dinheiro é um recurso que trabalha para o propósito de Deus. As pessoas são contratadas para serem associados, cada um no seu lugar, debaixo de hierarquia, debaixo de autoridade, debaixo de uma coordenação, mas com o propósito. Então, a sua responsabilidade aumenta muito, porque você não pode fazer com o funcionário como você quer. Jesus adverte grandemente, ele fala que o servo vai vir, o Senhor vai vir numa hora que o servo não espera. E o servo vai ter que dar conta do que ele fez com os recursos. Sim. O que ele fez com os conservos dele, as pessoas que estavam debaixo da sua responsabilidade. Enfim, a conferência vai ser sobre isso. Qual é a natureza de um empreendimento do reino de Deus? E vão ter outros assuntos que vão fazer parte disso, mas isto é essencial. Eu acho importante um detalhe que o senhor falou da responsabilidade, né? Ao mesmo tempo que aumenta a responsabilidade da gente estar desenvolvendo um trabalho com seriedade, com compromisso, ao mesmo tempo tira um pouco do peso das costas, porque você sabe que você não é o sênior, tem alguém acima de você, né? Então, muito bem colocado, porque este princípio que nós estabelecemos na nossa primeira conferência de engajamento, vocês estavam presentes lá em Anápolis, no Hotel Fazenda, nossa primeira conferência de engajamento em agosto de 2022. A base do Ken é a passagem em Isaías 40, quando ele fala, os que esperam no Senhor renovam suas forças. Descanso vem quando você espera no Senhor. Você não espera, sua vida está nele.
Então, ele move, você move. Ele para, você para. Esse é o segredo da economia do reino. Então, realmente, você depara com situações, vamos supor, você está com a folha de pagamento e você não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento. É uma situação que você vai trazer diante do Senhor. É claro que exige de nós responsabilidade, exige de nós organização, responsabilidade fiscal, responsabilidade fiscal, mas ele vai nos dar essa capacidade. Ele vai nos... Mas nós apresentamos, Senhor, eu estou nessa situação. Sim. Me ensina o que eu faço, como eu devo fazer. Eu quero dizer, querido ouvinte deste programa, não existe um problema sequer que você não possa trazer diante de Deus e que Ele não vai te trazer a resposta. Verdade. Quando você confia no Senhor, Ele endireitará os seus caminhos. Mesmo quando você faz errado, e talvez você não tenha o dinheiro da folha de pagamento por uma falha administrativa, Deus vai te levar por caminhos que às vezes dói, às vezes exige a gente reconhecer onde erramos, mas Ele vai fazer todas as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo O seu Seu propósito. seu propósito, não meu propósito, dele. seu. O problema do cristão hoje, ele quer que Deus abençoe o meu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem do meu propósito. Oh Deus, por que isso está acontecendo? Eu tinha esse propósito e era para ser assim, eu não sei por que Deus não faz. Peraí, você já parou para perguntar se este propósito é o propósito de Deus? Se o seu propósito está alinhado com o propósito de Deus? Então, Hélida, muito bem colocado. Quando nós entendemos, é uma responsabilidade, porém, a responsabilidade é dele e não nossa. Nosso trabalho é descansar nele. Amém. Isso, que maravilha, então. Então, reforça para nós essa grande conferência que está um presente para Goiânia, né? Então, fala um pouquinho dela, quem são os preletores. Sim. Então, essa conferência é a terceira edição da Conferência Sim. Internacional do CAN. 2023 foi em São Paulo, 2024 em Brasília e agora 2025 aqui nessa amada cidade de Goiânia, no Sesc Cidadania, dia 21 e 22, o dia todo. Começamos às 8h30 da manhã, no dia 21, a Conferência CAN 2025 aqui, Upside Down, uma revolução da economia do reino. Nós vamos ter aqui os preletores Paul Cooney, Dyke Rogers, Anthony Young, Linda Lee, Paulo Oliveira, Cristina Roche, eu e o Arnaldo Marion, meu cofundador. Esses são os preletores de base, mas nós temos mais 15 preletores que vão estar também compartilhando, acrescentando. Nós temos líderes empresariais jovens, vamos estar falando de avançar com inteligência artificial, vamos estar falando de como equilibrar a família e ministério, vamos estar falando sobre tantos assuntos. Dyke Rogers, um dos preletores, ele é um empresário com participação em mais de 70 países no mundo todo, é um homem simples, não é um pregador, eu gosto de dizer, é um contador de histórias. E ele realmente traz um peso de experiência, um homem que tem influência na educação, influência na economia, e vai ser uma riqueza tremenda. Nós temos o Paul Cooney, escritor do livro Segredos da Economia do Reino, que vai estar falando justamente sobre o que é a base de uma economia, de uma empresa do reino de Deus. Ele tem uma influência sobre reis e governadores e políticos e empresários no mundo todo. Ele tem uma experiência muito grande que vai compartilhar, mas acima de tudo um peso do coração dele que te contagia e leva você junto a realmente ver o seu propósito. Anthony Young é um empresário na área de petróleo em Ohio, nos Estados Unidos, e ele vai estar falando sobre quebrando o jugo e da escravidão de pobreza, avareza, de querer tirar vantagem e realmente saindo dessa mentalidade de pobre e indo para uma mentalidade de grandeza.
nós somos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e Ele nos chama para podermos ser treinados e adestrados para administrar a prosperidade e a riqueza que Ele quer fazer através das nossas vidas, se tão somente aprendermos a andar com Ele e permitir a mudança de mente. E aí tem vários outros. Paulo Oliveira, que é uma autoridade de economia aqui neste país, é uma referência. Ele era vice-presidente da Bolsa de Valores de São Paulo. Hoje ele é líder na área de desenvolvimento da moeda digital do Brasil. É uma pessoa apaixonada por Deus e um desenvolvedor de pessoas. Ele lidera um grupo chamado Tela, que educa pessoas no empreendedorismo. Então são parceiros tremendos. E nós queremos realmente te convidar a fazer parte deste evento que vai mudar a sua vida e a sua mente. Nós vamos estar lá com a equipe de música, né? Também Vamos vou ter estar. a honra de estar ministrando. Vai ter momentos. um momento tremendo de entender que todo relacionamento e sucesso horizontal começa com o vertical. Exatamente. Esperar no Senhor. Então, dentro desse verticalismo aí, deixa uma chave para a gente, fazendo jus ao nome do nosso podcast, o que se fazer para tudo prosperar. Eu creio que a coisa mais importante que eu gostaria de deixar com você hoje, ouvinte deste podcast, e eu gostaria que você realmente voltasse a ouvir esses podcasts, porque esses princípios que iniciamos hoje vão continuar em cada capítulo, em cada episódio desse podcast. Mas eu quero te convidar hoje a uma mudança de mente. Tudo começa quando você se dispõe a uma mudança de mente. Uma das palavras que o Anthony Young me ensinou: não peça a Deus $1 milhão. Peça a Deus que Ele transforma você em uma pessoa capaz de administrar $1 milhão. Quando você for uma pessoa capaz de administrar, Ele vai te dar aquilo que Ele vê você capaz de fazer. A um Ele deu 1 talento, a outro Ele deu 2 talentos, a outro Ele deu 5 talentos. Não foi o que recebeu 5 talentos que enterrou os 5 talentos. Foi o que recebeu 1. Porque o que recebeu 1 não permitiu que Deus o transformasse para ter a mentalidade de grandeza para poder receber. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este século. Mas antes disso ele fala: se entrega. Se entrega a Deus, entrega-se ao Senhor como um culto racional. Deixa Deus te usar e não se conforma com este século, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que então você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não peça a Deus que te dê prosperidade. Peça a Deus que te faça próspero. Bom demais. Não tinha outra forma de encerrar, né? Pena que tem que terminar, né? Assim, como sempre, a gente aprendeu muito com a experiência do Senhor. E assim, é realmente algo que a gente tem sede de continuar, né? A gente não quer terminar o papo. Você voltaria novamente? Eu volto. Nós podemos fazer podcast à distância exatamente. com o Zoom. Online, né? Online. Falar mais detalhado dos pilares do Canon, acho que... Sim, tem muita riqueza aí que nós podemos colocar. Não, e assim, o convite está feito, né? Quem quiser aprofundar um pouquinho mais, é só estar presente na conferência. E durante a conferência vamos te dar a oportunidade de ser membro do CAN e poder ter acesso aos recursos que Deus quer te dar para você poder entender essa nova maneira de viver. Nós vamos deixar o link, né, para as pessoas entrarem, se inscreverem. Isso. Ainda dá tempo, né? Isso. Para participar da conferência. E assim, a gente quer agradecer demais a presença do Senhor. Foi assim, realmente profético, né? Amém. E assim, deixar o convite aberto, sempre que o senhor estiver aqui no Brasil, né, as portas para tudo prosperar estão abertas para recebê-lo.
E para a gente, né, continuar com tantos temas que a gente tem, né, nessa área, é muito relevante, é muita coisa para falar em pouco tempo, né? E também queremos agradecer você que está aí nos acompanhando, te convidar para estar acompanhando sempre, né? A gente vai estar divulgando os próximos episódios. Se inscrever no canal. Isso, e também queremos que você compartilhe, né? Passa para frente essa oportunidade que a gente está tendo aqui, né? De compartilhar junto com vocês essas riquezas, né? Agradecer também os nossos parceiros, né? Traços, Acabamentos e a Reflexo Iluminação. Isso. Muito obrigado a todos. E até a próxima oportunidade. Deus abençoe.